tema da nossa mensagem de hoje é mantendo os olhos abertos. E isso é muito interessante, porque os nossos olhos, eles nos direcionam, né? Ele nos mostra o caminho, e também tem-se o risco da gente ser atraído pelo nosso olhar. E Jesus, ele vai falar muito sobre isso, né? Vai fazer muitos exemplos com as questões espirituais. E aí nós vamos ver lá em Lucas 11. Ah, tá. Sim. Só um minutinho. Apareceu aí? Eu vou fechar aqui e abrir de novo. E agora? Também não? Amém. Então abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 11, versículo 34. Enquanto isso nós vamos caminhando. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem mau, o teu corpo ficará em trevas. E isso nós precisamos refletir, porque nós precisamos ter a consciência da direção que o nosso olhar está tomando. Nós precisamos estar vigilantes para a direção do nosso olhar. Aquilo que está nos atraindo é verdadeiramente também a vontade de Deus. Aquilo que está nos conduzindo pelo nosso olhar é também a vontade de Deus. O que nos atrai, o que nos direciona, para onde o nosso olhar está caminhando. E Jesus, ele vai falar sobre isso, e Jesus usa suas imagens de luz e escuridão para ensinar sobre o reino de Deus. Veja que Jesus, mesmo com todo o seu conhecimento, mesmo com todo o discernimento que ele tinha sobre as coisas espirituais, ele vai pegar o exemplo do nosso olhar para nos ensinar como nós devemos andar, como que o cristão ele deve caminhar. E ele vai pegar exemplos do dia a dia, ele vai pegar exemplos ali do seu cotidiano para mostrar como que o cristão deve conduzir a sua vida. Então, a luz e as trevas são frequentemente usadas como metáfora para a condição espiritual. E ele vai dizer: se os seus olhos são bons,
todo o seu corpo vai ser bom. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo estará em trevas. Então veja que nós analisamos a palavra de Deus e nós entendemos que nós precisamos colocar o nosso olhar nas coisas de Deus, porque com isso, consequentemente, a nossa vida, o nosso corpo vai ser luz, o nosso corpo, o nosso pensamento, as nossas ações vão ser direcionadas para as coisas de Deus. Agora, quando nós somos atraídos para as coisas ruins, o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente começa automaticamente projetar as coisas ruins. E aí, as pessoas começam a se perguntar: mas por que só está acontecendo coisas ruins? Por que todos os dias que eu levanto, eu só me deparo com notícia ruim, com acontecimentos negativos na minha vida, né? Tudo que eu vou fazer dá errado, né? Todas as minhas ações não dão certo. Veja que automaticamente a pessoa já traz aquilo para dentro do coração dela. Ela já começa a pensar negativamente. Agora, quando nós pensamos, olha, deu errado, mas Deus tem um propósito. Deu errado, mas eu vou tentar novamente. Eu vou perseverar. Eu vou conquistar. E você olha para o seu objetivo. Você olha para o caminho que você quer caminhar. Veja que o navegante, no meio do oceano, a tempestade começa, as ondas, né, ficam altas, o seu barquinho começa, né, a subir e descer naquelas ondas imensas. E o que ele faz? Ele olha para o farol, ele olha para a luz, e ali ele toma aquela direção, porque ele fala: opa, ali tem luz, então ali tem terra, em terra eu tenho firmeza, em terra eu tenho segurança. Por mais que o momento seja de turbulência, eu vou seguir a luz, porque é na luz que eu vou ter a firmeza, eu vou ter a segurança. Então ele não olha para o momento, ele olha para o caminho que ele deve trilhar. Ele olha para onde que ele deve conduzir o seu barco. É através do olhar que nós enxergamos a direção que nós devemos seguir, o caminho que nós devemos trilhar. Agora, o grande perigo é quando nós achamos que sabemos muito e podemos alcançar, chegar até essa luz pelo nosso conhecimento. E foi isso que aconteceu nesse momento. Porque os doutores da lei, os fariseus, os grandes doutores que estavam ali naquele momento, não entenderam o que era a luz que Jesus estava ensinando. E Jesus vai mostrar para eles que o muito conhecimento deles tinha cegado o discernimento espiritual. E isso a gente vê acontecendo nos nossos dias, na atualidade. Porque pessoas que já conhecem até um certo nível, têm um nível de maturidade, acham que já sabe tudo e não busca essa intimidade com Jesus. A gente tem um exemplo quando
né, a pessoa vai lá tirar sua CNH, sua Carteira Nacional de Habilitação, e quando ela vai aprender, ela fica tensa ali no volante, né, ela olha para um lado, para o outro, de quem é a preferência, né, quando ela deve ir, quando ela deve parar, quais são as placas de sinalização. Então ela fica, né, com aquela segurança para não cometer um erro. Mas os anos vão passando, e aí de repente ela já começa a dirigir só com a mão, né? Já começa a ver o telefone, e aí é onde que o acidente pode acontecer. Porque nós já achamos que sabemos tudo, que já temos o conhecimento de tudo. E Jesus vai nos mostrar para que nós possamos estar a todo momento vigilantes, com o nosso olhar atento, aberto. E esse olhar vai além do olhar humano. Nós precisamos abrir a nossa visão espiritual. Tem muito exagero, tem muita coisa que não está na Bíblia, tem demais. Mas como que eu vou enxergar tudo isso se eu não estou vendo o que está na Bíblia? Porque para me comparar o que é certo e o que é errado, eu tenho que ter a visão dos dois. Como que eu vou entender o que é luz e o que é treva se eu não conheço? E o mundo lá fora está um caos. Mas como que eu vou ensinar se eu não conheço da palavra? Se os meus olhos não estão abertos para a palavra de Deus? Então nós precisamos buscar esse discernimento, abrir os nossos olhos. Lá em Mateus 5, 14 e 15 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Veja que Jesus, ele procura abrir os nossos olhos para que eu e você possamos iluminar essa cidade, iluminar as pessoas que estão ao nosso derredor. Agora não adianta, não basta você conhecer a palavra de Deus e pegar essa palavra e colocar debaixo do travesseiro, debaixo ali dos livros lá da sua estante. Jesus quer que eu e você abra os olhos, e essa luz que vai ser transmitida, ela venha a ser colocada no veladouro, e assim possa clarear todos aqueles que estão ao nosso derredor. E a palavra diz que nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Nós viemos para mostrar a retidão do que está na palavra de Deus. A retidão que é caminhar na palavra de Deus. Então Jesus fala literalmente de olhos íntegros, em contraste com os olhos maus ou malignos. Aqui a gente vê claramente que só existe dois caminhos: o mal e o bom. Então, ou os nossos olhos vão ser maus ou vão ser bons. O que vai fazer a diferença? É para onde nós estamos direcionando o nosso olhar. É para onde que nós decidimos abrir os nossos olhos. É qual a direção que nós vamos caminhar. E Jesus vem mostrar tudo isso. Ele mesmo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser
por mim? Ou seja, só existe um caminho verdadeiro, só existe uma rota segura. Tudo além disso é para o caminho, para longe de Jesus. E todos nós, toda a humanidade, quer estar perto, quer seguir o caminho bom. Mas o que conduz para o lado oposto é a direção do nosso olhar, é a direção da nossa visão. São as atitudes, são as decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. É isso que nós precisamos ter a consciência, que as nossas ações vão nos levar a uma consequência. E o que nós queremos de consequência para a nossa vida? O que nós queremos colher no nosso dia a dia? Nós queremos chegar no final do dia e falar: nossa, glória a Deus por tudo isso. Eu conquistei, eu vi o resultado dessa ação. Eu abri os meus olhos e obtive mais conhecimento. O que nós queremos, de resultado na nossa vida? Ele diz: a sua incredulidade era o resultado, dos seus motivos impuros. Ou seja, se você não crê, você também não acredita. Se você não acredita, você não segue. Se você não acredita, você não faz. Por que você vai fazer algo que você não acredita que vai dar certo? Como que você vai confiar em alguém se você não acredita nessa pessoa? Se você não tem fé nela, se você não deposita confiança nela. E tudo isso vem através do olhar. Você olha aquela pessoa fazendo, você vê as ações dela, você vê o que ela fala, como que ela age. E dentro de tudo isso, gera uma confiança no nosso coração. Gera uma certeza que nós podemos confiar naquilo que nós estamos vendo. E aí nós criamos uma ação. E essa ação vem uma consequência. E essa consequência pode ser positiva ou negativa, dependendo daquilo que nós acreditamos. Aonde que nós depositamos a nossa fé. Então, se você tem fé em Jesus, você vai ver as consequências disso. Se você segue a Jesus, se você tem uma vida de ação, de movimento, de interação com Jesus, você vai ver os resultados. Mas se os seus olhos te direcionam para outro caminho, também vão ter as consequências. Não porque Deus é mau, não porque Deus castiga, não porque Deus pune, não. Mas porque a pessoa decidiu ir para longe de Jesus. Nesse capítulo ele começa a falar vários exemplos, mas ele fala do exemplo de Jonas, que foi lá pregar para aquela cidade e aquela cidade se arrependeu. Depois ele também fala sobre a rainha do sul, que veio lá dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ou seja, mesmo tendo um grau de conhecimento, de autoridade, eles foram lá, mostraram qual era a vontade de Deus. A rainha foi lá conhecer o que aquele homem poderia transmitir para ela. E hoje, o que a gente vê da sociedade, porque diante de tanta informação, as pessoas querem desconstruir o que Jesus falou. Desconstruir a palavra e mostrar que tudo é relativo, tudo é normal, tudo faz parte da nossa atualidade. Mas a palavra, lá em Gênesis, ela começa, ela tem um meio e vai ter um fim lá em Apocalipse.
E se a gente pegar lá do início da mensagem, da palavra, dos livros, você vai ver que tudo se cumpriu até a nossa atualidade e vai continuar se cumprindo até chegar ao fim. Independente do que nós pensamos, os planos de Deus vão se cumprir. Agora, aonde que nós queremos estar? De qual lado que nós queremos estar? Não adianta só a gente falar que eu quero estar do lado de Jesus, porque todo mundo quer receber bênção, todo mundo quer estar do lado vencedor, mas isso depende de uma ação, isso depende do nosso posicionamento, isso depende dos nossos olhos enxergar qual é esse caminho. Então, na área física, o olho é o que dá luz ao corpo, porque é no nosso olhar que nós geramos as nossas vontades. De repente você está lá no shopping, ou você está transitando no setor comercial, e você está passando, e de repente você vê um objeto e fala, nossa, que bonito, né? Que interessante isso aqui. Eu quero ter isso. E aí você vai lá, de repente você decide comprar ou não. Ou seja, o que o seu olho viu, o seu coração desejou, você começou a pensar na sua mente, eu gosto, é útil, não é útil, é só emoção, eu não preciso, e você começa a trabalhar uma série de perguntas, de questionamento na sua cabeça, no seu coração, e aí você toma uma decisão, fala, não, é bonito, é legal, e tal, mas eu não preciso. Ou de repente você fala, nossa, é justamente o que eu estava precisando, e você toma aquela decisão. Da mesma forma, é a nossa vida espiritual. Num país de total sincretismo, de tantos segmentos religiosos, você olha como se tivesse uma vitrine e fala, não, mas aqui tem A, tem B, tem C, tem religião assim, assim, assim. Você tem que mensurar. Você tem que ver o que é verdadeiramente a verdade. Voltando para o exemplo do objeto, você fala, não, mas esse aqui é bom, mas não é duradouro. Esse aqui é mais barato, mas é frágil. E você tem que olhar. Na nossa vida você tem que analisar. Você tem que ver o que é o verdadeiro caminho. E isso tudo é através da sua análise. Isso tudo é através do seu conhecimento. Mas como que nós vamos conhecer se nós não paramos para analisar? E Jesus vem falando, repetindo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, só existe um caminho que nos leva para perto de Jesus. Esse caminho é seguir a Cristo, esse caminho é caminhar com Jesus. Então, não existe A, não existe B, não existe segmento, tal, não. O que existe é Jesus. Ele é que é a salvação. E assim, eu vou... Amém. E assim nós vamos ampliando a nossa visão, os nossos horizontes, nós vamos conhecendo, e aí nós vamos sabendo para onde nós estamos indo. Porque essa é a realidade. Então, não existe vários caminhos, existe um caminho. O resto é para longe de Cristo. Só existe o caminho para Jesus e para longe de Jesus. Essa é a realidade.
né? Não adianta a gente tentar camuflar. Se o olho é sadio, então a pessoa pode ver a luz. Mas se o olho estiver doente, isto é, cego, então a luz não pode entrar. Veja como a palavra, ela é direta. Veja como a palavra, ela não deixa brecha. Aqueles que estão doentes, Jesus diz, venham até mim. Ele fala, olha, vocês que acham que estão bons, sãos, eu não vim para vocês, eu vim para os que estão doentes, para os que estão enfermos, cansados, oprimidos, sobrecarregados. E aí nós tivesse que lotar dessa igreja, a gente ia perguntar, tem alguém que não tem problema? Eu acho que ninguém ia levantar a mão, eu creio nisso. Porque hoje todo mundo tem alguma situação pendente. Alguma situação que ele vem justamente para entregar nas mãos de Deus. E aí, quando nós fazemos isso, nós vamos sendo curados. Deus vai tratando. Assim como o vaso, né, que é moldado ali na mão do oleiro, né, que ele vai moldando o vaso, né, ele vai lapidando, assim a nossa vida. Nós nascemos, crescemos em uma cultura, em um segmento onde são faladas várias coisas nas escolas, né, no nosso convívio social, e de repente a gente aceita Jesus e Jesus começa a trabalhar na nossa vida. E aí nós vamos sendo curados. E esse é um processo contínuo. É uma reforma, é uma construção que nós vamos sendo lapidados, né, como um diamante que está bruto ali, mas Jesus vai nos lapidando. Porque no céu não entra pecado, no céu não entra arrogância, no céu não entra mentira, no céu não entra calúnia, no céu não entra inveja. Então, para nós irmos morar no céu, nós precisamos ser lapidados todos os dias nessas áreas. No céu não entra adultério, no céu não entra prostituição, e aí vai. Então, nós precisamos nos entregar nas mãos de Jesus, para que assim, os nossos olhos venham a ser abertos, e cada dia nós possamos ser moldados. Então é a mesma coisa na área espiritual. Se uma pessoa é sincera no seu desejo de saber se Jesus é o Cristo de Deus, então Deus revelará a ele quem é Jesus. Se nós decidimos abrir a nossa visão e entender quem é Jesus, então Deus vai nos revelar quem é Jesus. Nós conhecemos hoje dos fatores históricos, né, do que Jesus fez, né, dos seus milagres, né, por onde ele passou, mas quem era Jesus? O Filho de Deus. Se nós queremos abrir a nossa visão espiritual para nos aproximarmos da verdadeira pessoa de Jesus, nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos adestrar o nosso olhar para essa direção. E quando, né, vir uma força contrária, né, tentar nos direcionar para outro lugar, nós, né, vem tirar uma força para que o nosso olhar venha sempre estar em Jesus Cristo. Amém? Então, mas se seus motivos são impuros,
se ele quer se agarrar em sua ganância, se ele continua a temer o que os outros dirão, então ele é cegado ao valor verdadeiro do Salvador. Porque existem pessoas que ela não está vivendo a própria vida, ela procura viver para agradar os outros. O que vale na vida dela não é o que ela quer para a sua vida, mas sim o que os outros vão dizer. Por que agora você decidiu a seguir esse Jesus? Mas isso está tão ultrapassado. Isso é coisa lá do século XIX. Agora você decidiu ir para a igreja? Então, precisamos nos agarrar naquilo que nos dá esperança, porque tudo é passageiro. Tudo que o nosso olhar conseguir enxergar, tudo que a nossa mão conseguir apalpar, pegar, mensurar, é passageiro. Então, tudo que você enxergar, guarde isso, tudo que você consegue ver é passageiro. Mas quando o nosso olhar espiritual é aberto, nós entendemos que tudo isso vai ficar, mas nós temos ainda uma caminhada, e essa caminhada é eterna, essa caminhada é para a glória, essa caminhada é para o lado de Jesus. Os homens aos quais Jesus estava se dirigindo pensavam ser muito sábios, eles achavam que tinha muita luz, então sabedoria, eles não estavam na escuridão, ou seja, não sabia para onde ir. Eles tinham uma direção, mas essa direção era segundo o seu conhecimento, era segundo o que eles tinham aprendido. Então veja que ao redor de Jesus tinha várias classes de pessoas. Tinham aqueles que realmente queriam ser curados, tinha aqueles que realmente queriam ser libertos, mas tinha aqueles que estavam ali só por curiosidade. Tinha aqueles também que eram doutores da lei e queriam pegar Jesus em alguma falha. E Jesus mostra para eles: vocês estão andando, achando que estão na luz, mas estão nas trevas, porque não conseguem ver aquilo que Deus tem para a vida de cada um. E Jesus continua mostrando isso. Jesus continua falando com a humanidade através da sua palavra, através dos testemunhos, através de homens de Deus, de mulheres de Deus, que se levanta, mas as pessoas se acham conhecedores, mas não entenderam o que Jesus está falando. E é necessário abrir os olhos. Mas o Senhor Jesus os avisou do fato de que a luz que estava neles eram realmente trevas. Jesus, ele está mostrando a todo momento para essas pessoas que se acham acima de tudo, acima das autoridades, acima do conhecimento da palavra de Deus. E Jesus vem mostrando: vinde a mim, vinde a mim. Mas as pessoas estão dentro do seu próprio raciocínio. E elas pensam: isso passou, a religião é coisa do passado. E aí vai ter um momento que eles vão ter que comparecer diante de Deus. E aí? O que adiantou? Vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas.
Sua suposta sabedoria e superioridade impedia-os de enxergar, chegar perto dele. Veja que é montado, construído uma barreira. Nós temos dois caminhos. Vamos construir pontes para se achegar a Jesus, ou vamos construir muros para não ouvir falar de Jesus? Veja que tem certos momentos que nós começamos a falar da palavra e as pessoas se sentem incomodadas, porque elas já levantaram uma barreira, já levantaram ali um bloqueio para não ouvir de Jesus. E isso é perigoso, porque vai ter um dia que nós vamos partir dessa terra. E para onde iremos? Aonde vamos estar? Então a pessoa cujos os motivos são puros, que se abrem inteiramente a Jesus, a luz do mundo é inundada de iluminação espiritual. Vamos trocar essa luz que nós enxergamos aqui, nós conseguimos, ver para a luz espiritual. Vamos ser inundados. Nessa palavra, ela transmite aquele recipiente que está vazio, e aí de repente eu começo a encher, mas eu não paro até transbordar. Eu não paro até ele derramar. Ou seja, chegou no seu limite, chegou no estágio final e começou a derramar, a transbordar. Que nós possamos ser dessa forma. Eu quero declarar isso na minha vida e na sua vida. Que a gente possa ser transbordados pela luz de Deus, pela direção de Deus. Nós possamos sair daqui nessa noite com esse discernimento. Então, sua vida interior é iluminada por Cristo, assim como seu corpo é iluminado quando ela se assenta aos raios diretos de uma lâmpada. Então, pegando esse exemplo, nós possamos receber essa iluminação e os nossos olhos possam ver a presença de Jesus se aproximando das nossas vidas, e assim ser transbordados, e assim ser vasos na mão do Senhor. Mas para que isso aconteça, é necessário abrir os nossos olhos e manter os nossos olhos abertos, ou seja, vigilantes a todo momento, buscando essa aproximação de Deus. Amém?